Nascido em Monte Alto, no interior de São Paulo, em 1º de agosto de 1932, ele se tornou um jornalista especializado em tecnologia digital, muito antes que as tecnologias digitais fossem incorporadas ao cotidiano das redações. Iniciou sua longa e bem-sucedida trajetória na imprensa há 50 anos, como repórter do Estadão. Entre outros eventos históricos, cobriu o desenvolvimento dos programas espaciais dos Estados Unidos e da extinta União Soviética, a chegada do homem à Lua, as revolucionárias mudanças tecnológicas no Brasil e no mundo, o surgimento da internet das coisas e da inteligência artificial. Contemplado com o Prêmio ESSO de Jornalismo em 1968 e 1978, fundou e dirigiu a Revista Nacional de Telecomunicações e é o criador do site Mundo Digital. Para falar do que está acontecendo ou vai acontecer numa área que domina como pouquíssimos profissionais brasileiros, o jornalista Etevaldo Siqueira é o convidado do Roda Viva desta noite. Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada por Fábio Gandur, cientista-chefe da IBM Brasil, Marcelo Zufo, professor do Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da USP, Renato Cruz, editor do InovaJor, site de notícias sobre tecnologia e inovação, Margarida Kroling Kunst, professora titular da Escola de Comunicações e Artes da USP, e José Schiavone, jornalista, empresário e CEO no Brasil da agência de comunicação Weber Shandwick. Contamos também, como sempre, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Você pode participar do programa. É só mandar perguntas ou comentários para a hashtag Roda Viva no Twitter. Etevaldo Siqueira, muito obrigado pela aceitação do convite. É um prazer rever meu amigo de tantos anos, que sempre andando à frente de todos nós, né, Etevaldo? Como vai ficar claro neste programa aqui também. Eu já queria começar perguntando se você acha que o jornalismo impresso vai acabar e mais ou menos quando? Jornalismo impresso, como informação diária, já acabou, tá certo? Os maiores jornais do mundo, o número já é reduzido. Nova York, que tinha 10 grandes jornais, tem 2 diários importantes. O Times de Londres, que era um ícone da imprensa mundial, virou um tabloide com pouquíssima, digamos, influência e não tendo como disputar a massa de notícias que você tem instantaneamente pelos outros meios. Quer dizer, depois da internet, não há condições de se fazer jornalismo diário quando a produção do jornal leva de 8 a 10 horas e o atraso é fatal. Quando você, por exemplo, hoje eu fiquei sabendo do acidente, da explosão da bomba terrorista em São Petersburgo, 20 minutos depois que ela ocorreu. Com os jornais já nas bancas. Os jornais... Sem a notícia que só vão lá eles vão contar uma história... Amanhã. Amanhã, tá certo, né? Então, a televisão ainda hoje, a televisão, só saber que o número de fusos horários de São Petersburgo é de 6 horas para frente, eu fiquei sabendo, quando aqui era de manhã, o que estava ocorrendo lá no final da tarde. Tá? E daí, então, essa rapidez. E vai acabar, então, em quanto tempo? Que vão desaparecer fisicamente os jornais? O New York Times não será publicado a partir de 2020, tá? Em papel. Em papel. No entanto, ele está fazendo uma transição inteligente com a internet. Ele hoje tem 5 vezes mais leitores na internet do que na edição impressa, mesmo sendo impresso em vários pontos dos Estados Unidos. Perfeito. Renata Bravada. Etevaldo, continuando a falar de jornalismo, hoje a gente tem robôs que escrevem textos noticiosos. A automação começou com trabalhos braçais e hoje, com inteligência artificial, ela vem avançando em outras atividades. Na sua opinião, qual é o espaço que sobra para o homem
nesse avanço da tecnologia, nesse avanço da inteligência artificial? Primeiro, programar robôs, projetá-los, tá certo? A primeira coisa. Segundo, provavelmente daqui a 10 anos nós teremos um robô sendo o nosso âncora aqui e o Augusto Nunes vai dizer, puxa, o Etevaldo previu isso há 10 anos atrás. Aí eu vou estar, mas eu vou estar numa sala soltando pergunta. Não. Agora, não só as profissões que estão acabando, quais são? De manufatura, com impressão 3D, com robôs que produzem tudo, com muito maior velocidade, precisão e menor custo. O que ficou para os engenheiros planejar, os engenheiros também serão substituídos. Você vai substituir. Advogado nem se fala, graças a Deus, hein? Não, porque... Como é que vai ser com o advogado? Primeiro, o que o advogado faz? Compara os direitos previstos nos códigos com a causa que ele tem. Isso o robô faz numa velocidade muito maior, com uma precisão, sem distorções, usando até todas as interpretações de sentenças anteriores. Quando diz para um advogado, provavelmente os grandes advogados serão realmente poucos, que não serão substituídos por robôs na próxima década, não é para 50 anos. Administradores, executivos, quer dizer, pilotos. Veja, você já tem um carro sem piloto. Na realidade, quem está pilotando é o próprio carro com inteligência artificial. Né? Eu dei uma volta num Audi em Barcelona há um mês atrás, quer dizer, com inteligência artificial. Né? A primeira coisa que o engenheiro no banco de trás perguntou, você está com medo? Eu disse, não, porque eu já andei em Las Vegas em janeiro e perdi o medo. Quando ele me deu a seguinte estatística, 93% dos acidentes de carros são causados pelo ser humano. Eu já tinha 93% de chance de não ter acidentes. Fábio Gandor. Etevaldo, é um prazer estar aqui com você. Esse é o meu guru, é um dos meus gurus. Ele, o Marcelo Zufo, Jean Paul Jacó. Né? Grandes amigos comuns. Grandes amigos. Vamos falar dos jornalistas, porque você tem uma trajetória de jornalistas que bate aí nos 50 anos. Em 2015, Humberto Eco comentou que essa mesma plataforma que deve acabar com os jornais deu voz a pessoas de poucos escrúpulos, com igualdade de condições aos prêmios Nobel, por exemplo. E o ano passado, os dicionários Oxford elegeram como a palavra do ano pós-verdade. Pós-verdade também é uma pré-mentira. E essa mesma plataforma que deve desmontar os jornais na sua versão original permite a proliferação de pré-mentiras. Você não acha que está aí a oportunidade para jornalistas que podem realmente separar uma coisa da outra? Confio nos seus 50 anos de experiência. Absolutamente, eu concordo com esta possibilidade. Vou dar um exemplo de pós-verdade. Numa discussão tranquila com um amigo, discutimos o papel do Estado e ele era muito mais esquerdista. No momento que eu defendi as razões, ele virou para mim, você é um coxinha, você é um reacionário, quer dizer, ele me qualificou só com a pós-verdade que é ideológica, superficial, que é falsa. Na cabeça dele. Na cabeça dele. Porque a pós-verdade é formada de adjetivos, quando a verdade é substantiva. Tá certo, né? Então, é uma diferença muito grande. Cabe ao jornalista, por exemplo, tirar esse excesso, né, de fantasias, de ideologias, de adjetivos mal colocados. Temos que dar a maior objetividade possível. Aliás, Ernest Hemingway, grande jornalista, não só nos livros dele, ele dava um exemplo do que era escrever com poucos adjetivos, mas com uma fidelidade incrível. Né? Eu acredito totalmente nesse papel. Margarida. Etevaldo, você está celebrando, né, os seus 50 anos de jornalismo e, por coincidência, né, a Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo
também está celebrando 50 anos e que você, né, foi o primeiro aluno, né, do curso de jornalismo e passou em primeiro lugar, né, no ingresso, né? E por toda a sua trajetória, sua história, né, sua brilhante carreira, você mereceu, inclusive, uma homenagem especial, né, que você deve lembrar, ano passado, na Assembleia Legislativa. Foi professor também, né? Foi professor também, né, do curso. Depois começou a viajar tanto, né, que não tinha mais... Não podia mais dar aula. Assumir as aulas, né? Então, toda a sua trajetória, né, que é muito singular e também de estudioso, né, do campo das novas tecnologias, da informação e da comunicação, é marcada, né, por uma busca incessante, né, em acompanhar, pesquisar, difundir os avanços, né, das tecnologias aí de comunicação e informação do mundo. Eu pude acompanhar muito, você ia nos nossos congressos, apresentava para nós, eram prognósticos talvez inacessíveis, né? Como que assim, levava os slides, na época não tinha nem multimídia, etc. Então, a minha pergunta é, o que motivou você e o que mais impulsionou a seguir esse caminho, né? E como se sente hoje, por ter chegado onde chegou de forma plena e com tanta produtividade? Porque nós nos impressionamos muito com a sua produtividade e a sua busca, né, que não para, né? E até onde mais você quer chegar? Eu vou lhe dizer, Margarida foi minha colega já contemporânea dos primeiros anos da Escola de Comunicações. Para responder da maneira mais objetiva possível, eu me sinto um privilegiado por várias coisas. Primeiro, por ter tido os pais que eu tive e, particularmente, a minha mãe, que me transmitiu pelo DNA este amor pelas telecomunicações, já que ela era telegrafista. E ela, aos 9 anos, tentou ensinar para todos os filhos o código Morse. Eu fui o único que me apaixonei pelo código Morse, que é o primeiro sistema digital binário de comunicação da humanidade, criado por Samuel Morse lá em 1844. Segundo privilégio foi ser vítima do golpe militar de 64. Se não fosse esse golpe, eu seria bancário, estaria aposentado em casa, de pijama, com colesterol lá em cima, brigando com a mulher, se já não tivesse morrido há alguns anos. Porque eles abriram o mundo para mim, sem querer, com prisão, processo e a perda do emprego no Banco do Brasil. Já Por que você foi preso? Como? Por que você foi preso? O que houve? Eu cometi alguns crimes na cabeça dos militares do coronel Chamilot de Ribeirão Preto, que era o mais radical dos perseguidores da esquerda. Eu, como jovem, fazia parte da Ação Popular, que era a AP, da qual fazia parte, na época, Fernando Henrique, Luiz Carlos Bresser Pereira, digamos, o Betinho. Tá, José Serra. Exato. José Serra. E eu caí no que eles chamavam da loucura de alfabetizar camponeses pelo método Paulo Freire. Alfabetizei 200, consegui que eles aprendessem a ler em 4 meses. É crime. Né? Isso era o grande crime. Tá? E se eu dissesse que, se tivesse que colocar um único item no meu currículo, eu colocaria: alfabetizei 200 brasileiros. Perfeito. Marcelo. Etevaldo, você começou sua carreira quando eu tinha 1 ano de vida. Quando eu tinha 2 anos de vida, o Kubrick lançou 2001, Odisseia do Espaço. Eu te admiro porque você entrevistou um autor que permeou a minha infância, o Arthur Clarke. Vamos falar de ficção científica. O que você acha que vai ser a tecnologia daqui a 50 anos? Bom, se eu tivesse o talento e a visão de Arthur Clarke, eu poderia dizer que 50 anos é quase que impossível de ser projetado, está certo? Hoje, numa visão que tenha alguma possibilidade de ser factível. Tá? Imagine, por exemplo, a Universidade da Singularidade, que faz esse exercício todos os dias, com pessoas como Ray Kurzweil, como o Vint Cerf,
como Bill Gates, que são os 3 cabeças que estão lá, que imaginam que nos anos 2030, por exemplo, de 60% a 70% dos empregos terão desaparecidos. O que não significa que tenha desaparecido formas novas de trabalho, que tenham até existido. O trabalho pode ser muito mais intelectual, artístico, educacional, na área de pesquisa científica, nós vamos ter muito campo. Agora, a manufatura vai desaparecer como nós conhecemos a fabricação de coisas. Tá certo? Nós estamos vendo, por exemplo, se projetarmos a 2050, por exemplo, que seria talvez o ponto máximo mais distante onde a Universidade da Singularidade tem chegado, é que realmente a humanidade inteira vai passar por mudanças tão profundas que nós não podemos nem imaginar hoje. E eu digo o seguinte, não é 2050 que me preocupa, é 2020, daqui a 3 anos. Hoje nós temos conectados de 10 a 12 bilhões de objetos que se comunicam como se fossem pessoas, tá certo? Não é mais a comunicação interpessoal através de um dispositivo. Nem é só o homem falando com a máquina, é a máquina falando com a máquina, coisa falando com coisa. Internet das coisas, em 2025, nos dá um cenário de mais de 100 bilhões de objetos conectados. O risco é grande, mas a possibilidade de você fazer coisas que são impensáveis hoje vai existir. Nós estamos o quê? Vivendo uma era de tecnologias exponenciais que vão criar o cenário, ou já estão criando, o que se chama de 4ª Revolução Industrial. Na terceira, que nós vivemos, ela termina com o computador, com a internet. Daqui para frente é inteligência artificial, é realidade virtual, é a internet das coisas, quer dizer, que vão mudar completamente. Onde nós já temos alguns sinais quando você mexe num aplicativo do seu smartphone e encontra lá o Waze para localizar na cidade. As pessoas não têm ideia da complexidade que está ali, naqueles algoritmos, né? que só os matemáticos tinham uma familiaridade com algoritmos. E quando você conversava com o Arthur Clarke, você imaginava essas coisas? Não. E talvez o próprio Arthur Clarke, ele pensava com os padrões da ciência da época dele, ele projetava um outro mundo que não este. Agora, Etevaldo, pois não. Pela movimentação aí no Twitter, tem muita gente já curiosa, interessada e que conhece mais ou menos o assunto, mas tem também as pessoas que não conhecem. Você falou de coisa se comunicando com coisa. Dá um exemplo. Por exemplo, o seu carro vai passar agora no sem parar. Você tem uma plaqueta ali que é um circuito chamado RFID, Radio Frequency Identification Device, que é passivo. Ele conversa com a cancela, ela lê todos os dados do seu carro e vai debitar o valor do... Isso. É coisa falando com coisa, é uma comunicação entre 2 objetos. Perfeito. Só que esse é o exemplo mais simples que está no dia de hoje, mas existem centenas de outros. Mais sofisticados. Mais sofisticados. A NASA trabalha, ela tem sondas que fazem coisas incríveis. Ela tem sonda, por exemplo, que visitaram Marte, menos importante do que as que estão em Júpiter. A de Júpiter, por exemplo, chama-se Juno. Veja que nome bonito. A mãe de Júpiter, lá na mitologia grega, era Juno. Ela já percorreu todos os grandes satélites de Júpiter, visitou, né? E ela vai morrer este ano suicidando-se, lançando sobre um planeta que é basicamente gasoso. Tá certo? Nessa sua descida, ela vai analisar tudo que nós não sabíamos até agora sobre Júpiter. Depois de ter identificado, note, imagine que quando eu estudei astronomia, há 50 anos atrás, Júpiter tinha 16 satélites. Hoje tem mais de 70 conhecidos e tem outras dezenas não conhecidos, aí não identificados, não batizados. Perfeito. Antes de passar para o Zé Schiavone, eu vou fazer uma pergunta enviada pelo Twitter
pelo Heleno Gonçalves Júnior. Ele quer saber, Etevaldo, o seguinte: você se sente frustrado com alguma coisa que você sempre achou que já existiria em 2017, mas ainda não existe? Tem muitas coisas que eu gostaria que já estivessem prontas. Tá? Por exemplo, holografia é uma delas, que estivesse com maturidade. Porque eu estaria sentado em Manaus, em Porto Alegre, em cenários virtuais como esse, e várias pessoas sentadas no lugar de vocês fazendo perguntas. Né? Claro que precisaria ter você como âncora ia ter mais problemas. Ia ter bastante. Tá? E temos que fazer talvez uma série. E veja, nós iríamos conseguir fazer uma coisa que é a interatividade entre todos. Aqui, por exemplo, nós temos cientistas aqui, pelo menos 2 cientistas que sentariam. O Fábio, não sei se já sentou aqui. Ainda não. Ainda não. Um grande candidato a isso. Mas virão. Mas eles dariam. O próprio Renato Cruz foi meu aluno. Aqui só em tem entrevistado. graduação, fez pós-graduação, eu fui orientador dele, tanto mestrado como doutorado. Quer dizer, é alguém que levou o jornalismo a fundo. Já está resolvendo a pauta do Roda Viva aí por algum tempo. Mas eu dei um exemplo só de holografia. Existem dezenas. Perfeito. Né? Zé Schiavone. Tevaldo, queria falar de telefonia com você. A gente acreditava que na década de 60 a grande revolução do futuro seria no transporte. Talvez a gente, influenciado por séries como Jornada nas Estrelas, né, o Transmita-me para Cima. Só que a grande revolução que ocorreu, na verdade, foi de telecomunicações. No meio da década de 70, eu me lembro de ir numa fila da Telesp, passar a tarde na fila, para conseguir o direito a ter um telefone na minha casa dos meus pais 2 anos e meio depois. As pessoas colocavam o telefone como um ativo no imposto de renda, você se recorda disso. Sim. E você foi uma pessoa que batalhou durante muitos anos e, inclusive, sofreu represálias porque você defendia um modelo aberto de telefonia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você vê o futuro das telecomunicações, lembrando que nós estamos aí na iminência da Anatel fazer uma intervenção numa grande operadora de telefonia, o que mostra que algo saiu errado também. Que é a Oi. Exato. Eu lutei, não me arrependo de nada, pela privatização do antigo sistema Telebrás. Por uma razão simples. Em 1998, quando a Telebrás foi privatizada, o Brasil tinha 11 linhas telefônicas por 100 habitantes. Hoje tem 150. Então, note bem, o salto que significou abrir o mercado para novos investidores. Os classificados do Estadão, onde trabalhava, você tinha uma página inteira com telefone fixo. Vende-se telefone. Exatamente. Aluga-se telefone. Exatamente. Tá? Houve casos, o Renato se lembra de, aqui em Alphaville, ter sido vendida um telefone, vendido o direito a uma linha por $5 mil, da época. Entrava no espólio, né? Das famílias. Sim, Então, ia para o imposto de renda. Ia para o imposto de Era renda. investimento. o que saiu errado é a Oi. A Oi o grande erro foi privatizar aquela área sem que a Oi tivesse o capital suficiente. Então tem que entrar a BNDES, entrou primeiro com 15 bilhões, agora está com 35. É um passivo imenso. E outra, nós não tivemos uma capacidade regulatória que a Anatel devia ter e o Ministério, sem pressão política. O resto foi um sucesso no Brasil. Não, além do sucesso que foi a privatização e desses avanços que você citou, eu fico imaginando o que aconteceria se estivessem na mão do governo, como a Petrobras. Então, agora, Só para completar, porque aí vamos para o intervalo. Terminar. Vai. A grande revolução que você cita é a da mobilidade hoje. Com todos os recursos, note bem, só o Android tem 3 milhões de aplicativos. Eu fiz uma estatística minha, eu passo uma semana sem usar para voz, só usando acesso a redes e outras coisas. A falar é a última coisa que você usa
para um telefone desse. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o jornalista Etevaldo Siqueira. Você pode participar mandando perguntas ou comentários para a hashtag Roda Viva no Twitter. Voltamos ao vivo com o jornalista Etevaldo Siqueira. Você pode participar mandando perguntas ou comentários para a hashtag Roda Viva no Twitter. Estamos conversando sobre a revolução operada pelos avanços tecnológicos. E eu aproveito o meu tempo para fazer a pergunta, para colocar no ar a pergunta do Ion Moreira da Silva Júnior, presidente da Surf Telecom. Etevaldo, 80 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à telefonia móvel. 70 milhões de brasileiros não acessam a internet, de acordo com o GSMA e Facebook, respectivamente. Você que participou ativamente da privatização do sistema Telebrás, que teve um sucesso incontestável na universalização da telefonia fixa, o que deve ser feito como segunda onda para realmente universalizar o serviço de telefonia móvel e acesso à internet, fundamental para negócios, lazer, cultura, educação e cidadania. Uma boa noite ao meu professor Etevaldo. O Ion também participou de todo o processo. A pergunta dele é simples. Nós precisamos de desregulamentar. A grande revolução de transporte no mundo, nem tanto no Brasil, porque aqui houve distorções, mas foi o Uber. Tanto que os estudiosos da economia dizem que nós vivemos uma era ou um processo de uberização da economia. Quer dizer, não é que você vai quebrar todas as regulamentações, você vai tirar as regulamentações rígidas e corporativistas. Nós precisamos abrir o sistema, liberalizar ao extremo, precisamos de muito mais operadores. Tá? Ion, opera uma empresa de telefonia virtual, telefonia celular virtual. As pessoas perguntam, o que é isso? Talvez ele pudesse responder melhor, mas ele vai usar toda a infraestrutura disponível dos 4 maiores operadores de telefonia móvel no Brasil, em nome dos Correios. Tá certo? A Porto Seguro, que é uma empresa que só fazia seguros, presta um excelente serviço como operadora virtual, MNVO, quer dizer, é a sigla internacional que diz de uma operadora virtual móvel, né, de operadora de serviços móveis virtual. Então, isso é um exemplo de desregulamentação. Agora, a maior desregulamentação que nós vamos ter no futuro é do Bitcoin e do blockchain, tá certo? Que é a moeda, não que do futuro, já é do presente em vários aspectos. Eu já conheço pessoas que... Que é uma moeda... Uma moeda inteiramente virtual. Outro dia, um amigo me perguntou, mas como é que é fisicamente? Eu disse, você quer que eu pegue a alma da pessoa, o pensamento? O ser humano quer saber de tocar, né? Só acredita As pessoas estão acostumadas com dinheiro sonante, físico, metálico, né? Ou de papel. Acabou isso aí. Não imagina, tá certo? E olha, não é só a moeda em si, só se viabilizou, e o Fábio pode até explicar, o que foi que o blockchain fez para tornar invulnerável, tá certo? Para os hackers, né, aquele sistema, porque nós imaginávamos que algum hacker iria lá e ia evaporar o meu depósito e ninguém teria confiança de depositar, converter os seus dólares ou euros ou reais lá para serem evaporados. Né? A palavra seria dada mesmo ao Fábio para fazer a pergunta. Você pode, se quiser, comentar e depois perguntar. Vou comentar e em seguida faço a pergunta. O conceito de blockchain, ele existe atrelado ao conceito de Bitcoin. A moeda virtual só pode existir se eu tiver a monitoração completa da cadeia produtiva
de bens e serviços que será remunerada pela moeda virtual. Isso vai acontecer quando? Já está acontecendo. No Brasil. Também no Brasil, já está acontecendo. Começa modestamente, porque nós, tupiniquins legítimos, temos uma pegada especial para receber novas tecnologias. Minha dúvida, e depois a gente pode voltar a esse assunto, é tentar saber se blockchain sobrevive sem o Bitcoin. Para quem não conhece ou nunca ouviu esse termo, resume o que é, o que significa. Bitcoin é essa moeda virtual que ele acabou de explicar. Ela não é bancarizável. Perfeito. Tá certo? Ela será armazenada em computadores. Tá? E o blockchain é a cadeia, a monitoração da cadeia produtiva de bens e serviços. Eu vou comprar essa caneta, eu sei onde ela foi fabricada, quem vendeu o plástico para fazer essa caneta, todo o processo de produção dessa caneta até chegar na minha mão é cadastrado. Isso é um blockchain, é uma cadeia de blocos. Agora, é cadastrado com uma criptografia pesadíssima e, portanto, não sujeita a fraudes. Perfeito. Agora eu vou fazer minha pergunta, posso? Agora é a pergunta, claro. Perfeito. Etevaldo, é curioso, mas a gente que trabalha com tecnologia nota que a nossa preocupação é quase que automaticamente atraída para objetos tangíveis, para coisas, né? Mas eu queria valorizar um pouquinho as pessoas. Acho que nós temos obrigação de nos preocuparmos com pessoas. Então, se a gente vê o homem na sua evolução, ele começou lá comendo sementes e passou por uma longa trajetória até chegar ao x-salada. Então, hoje o homem é um omnívoro, ele come de tudo. Acontece que a tecnologia está fazendo com que esse mesmo homem se alimente de informação. Nosso amigo comum criou até uma palavra que acho que descreve bem o homem hoje. O homem é um informívoro. Ele come informação. Estou eu sentado aqui me alimentando dessas informações que me chegam por esses gadgets. Não posso perder a oportunidade de aproveitar toda a sua experiência e os seus 50 anos de dedicação para fazer uma previsão humana. Aonde vai esse homem, Etevaldo? Primeiro, o conhecimento vai se tornar muito mais atraente a cada ano que passa com todos os recursos que a tecnologia permite. Por exemplo, eu digo, eu estou fazendo um curso na internet porque tenho banda larga, estou estudando em Harvard no edx.org. Você sabe que pouca gente acreditava que era possível fazer um curso à distância no ritmo que eu quero, conversar com professores, quer dizer, dialogar, lá da Granja Viana falando com Harvard, tá certo? Eu posso fazer isso. Claro. Tá. Eu tenho a facilidade. Então, veja com que prazer eu posso estudar. E tenho jovens, os jovens de hoje, que já nasceram nesse mundo digital, eles têm sede de conhecimento, o que não tem é disciplina, método, que foram muito fortes na nossa geração. Tá? Eles são um pouco dispersivos, tá certo? E eles não sabem construir alicerces. Isto será ensinado praticamente até pelas máquinas. Né? Você vai conversar com o computador, diz, não, o ritmo... Eu me lembro quando fiz a primeira entrevista sobre fusão nuclear na USP, o professor que estava lá me disse, Etevaldo, você não sabe fazer perguntas, eu vou selecionar e colocar aqui no papel, e eu mesmo respondo, você tem uma grande reportagem. Ele me salvou, o jornal achou brilhante a minha reportagem, porque eu fiz as perguntas, eu não, ele, professor. O professor Goldenberg, tá certo, me disse, não, olha, agora você vai para Princeton e vai conhecer Anthony DeMel, que é um dos maiores especialistas em fusão nuclear. E você vai saber que você vai ver lá um reator chamado tokamak,
que foi inventado na Rússia, né? Esse nome é russo, tá certo? O grande pioneiro lá na Rússia era Kapitsa, você conhece melhor do que eu isso, né? E eu, com a maior cara de pau, fui entrevistar o Anthony DeMel em Princeton, com a base que o Goldenberg me deu e que o outro professor de física me ensinou a fazer perguntas. Então, o que os robôs futuramente e que a inteligência artificial vão permitir é valorizar o conhecimento em contato direto com o ser humano. E, às vezes, você não vai precisar estar com o robô aqui. Você está vendo que amanhã, por exemplo, eu tenho uma visita na Pinacoteca em que o computador Watson cognitivo vai explicar tudo sobre um número de quadros importantes. Imagina, eu olho para o quadro, está o caipira picando fumo. E falo com o quadro, qual é o seu nome? Ele disse, eu sou o caipira picando fumo. Né? Quem é o seu autor? Almeida Júnior. E aí vai por frente. Quem foi ele? Que escola ele pertenceu? Isso tudo não está no quadro, evidentemente. Está armazenado na cabeça do Watson, que é um computador cognitivo maravilhoso. Né? Etevaldo, você está há 50 anos acompanhando tecnologia, né? Sim. Então você conhece a lei de Moore. Cada 2 anos a gente dobra a complexidade da eletrônica. Em 50 anos eu estava fazendo Gordon a conta... Gordon Moore foi um dos fundadores da Intel. A cada 2 anos, esse engenheiro da Intel afirma... Dobra a complexidade. Então, o Etevaldo observou uma evolução de complexidade da ordem de 32 milhões de vezes. Você está vendo a desmaterialização do automóvel, do dinheiro. Você falou da singularidade. Singularidade. Você acredita na singularidade? Ou uma outra pergunta, vamos desmaterializar o Etevaldo daqui a uns anos? Vamos. Eu vou ter um avatar, tá certo? Toda a sua inteligência pode ser colocada num chip e até a sua lembrança, desde a sua infância... Para te ajudar, você tem 86 bilhões de neurônios. Isso daqui tem 70 bilhões de transistores. Mas você teria... Veja, vou dar um exemplo. A velocidade pela lei de Moore é tão grande. Eu cobri o projeto Apollo quando o homem chegou à Lua. E o Apollo 13, que foi aquele drama, quase uma tragédia, tá certo? Houston, eu perguntei, quando o homem chegou na Lua, todos os computadores da NASA tinham a metade do que eu tenho na minha mão aqui, que é esse pendrive com 32 gigas. Eles tinham 16 gigabytes em todas aquelas máquinas imensas. Imagina, hoje, se você faz uma retrospectiva, os próprios especialistas dizem foi uma loucura levar o homem à Lua com aquela tecnologia, com a baixa confiabilidade, com tão poucos recursos, com tão pouca capacidade de processamento e de memória. Tá? Mas a Guerra Fria exigia ousadia. Os russos não foram tão ousados, só mandaram sondas. Etevaldo. Eu vou só, desculpe, faça a pergunta, faça, em seguida eu vou fazer uma que veio pelo Twitter. Etevaldo, nesses 50 anos você acompanhou vários programas de desenvolvimento de tecnologia no Brasil. Teve no Sistema Telebrás, teve a época da reserva de mercado de informática, o Brasil teve fábricas de semicondutores, né? Se a gente voltar para a década de 70, a Coreia do Sul era mais pobre e menos desenvolvida que o Brasil, e hoje é referência mundial aí em tecnologias digitais. Na sua visão, o que aconteceu que a gente não deu continuidade em todas essas iniciativas que aconteceram durante esse período? Por que hoje o Brasil não é uma referência aí mundial no fornecimento de tecnologia digital? Vou te dar o exemplo, exatamente o que você falou. Em 1970 eu estive na Coreia, primeira vez. Nos trabalhos jornalísticos nas décadas seguintes, eu voltei 10 anos depois, 20, 30, 40 e 50. Em 1970, a renda per capita da Coreia era metade do Brasil e o índice de analfabetismo era o dobro. Você vê o que foi o investimento maciço em educação. Esta foi a primeira coisa que transformou a Coreia. A Coreia eliminou o analfabetismo em 10 anos. Totalmente, tendo muito mais
um percentual de analfabetos que o Brasil tinha. Quer dizer, no final da própria década de 70 já não havia mais analfabetos. O Japão eliminou o analfabetismo em 1899. Foi o primeiro país do mundo que eliminou o analfabetismo no século XIX, tá? Porque o imperador Meiji estabeleceu que a única riqueza japonesa era o homem japonês. Eles não tinham ferro, nem petróleo, nem carvão, nem terras agrícolas férteis. A única coisa era a inteligência do homem. Então ele disse, educação não é um programa de governo, é um programa de Estado para sempre. Isso levou à eliminação do analfabetismo. Imperador Meiji, incrível. É o que deve ser feito aqui? Exatamente. Isso... Sem educação, mas educação em todos os níveis, sem discurso. Aqui só temos há 50 anos que, tranquilamente, eu escuto dizer que educação é prioridade. Para lembrar, o Fernando Henrique botava as 5 prioridades, uma delas era educação. O governo Lula, a mesma coisa, Dilma transformou em pátria educadora. A coisa mais ridícula é chamar, principalmente no governo dela, como pátria educadora. Um país com 12 milhões de analfabetos. Exatamente, né? E depois o investimento sistemático em pesquisa e desenvolvimento, né? Nós nunca tivemos governos que conseguissem fazer um plano, né, de longo prazo que fosse respeitado. Nós vamos voltar a esse assunto, mas eu queria fazer, antes da pergunta da Margarida, a pergunta que foi enviada pelo Twitter pelo Fábio Gomes. Etevaldo, várias invenções imaginadas em Star Trek estão se tornando realidade. Qual delas você acha mais factível? A primeira delas já virou produto. Em Star Trek, principalmente se você falar na Jornada nas Estrelas, havia um aparelho que se detectava vários indicadores da saúde humana. Lá, na ficção, chamava-se tricorder, quer dizer, aquilo que media o coração em todo, sobre 3 aspectos. O tricorder existe hoje como marca e como produto, está sendo lançado este ano por menos de $500 e em alguns segundos ele dá 54 indicadores sobre você, sobre pressão, temperatura, batimentos cardíacos. Você coloca uma gotinha de sangue e ele analisa em 30 segundos. Né? Então, você pode ter um tricorder X, agora que foi acrescentado à marca. E você, o que é que você faz? Você faz o seu check-up com 54 indicadores, pluga no seu smartphone, o seu cardiologista ou clínico geral tem um retrato da sua saúde e pode fazer um acompanhamento. Você não vai fazer automedicina, você vai fazer passo para ele. Um autodiagnóstico perfeito. Margarida. Foi colocado, né, uma questão crucial no nosso país, que é a questão da educação. E, fora isso, nesse contexto todo, nós temos um problema sério, né, de grandes diferenças regionais e grandes desigualdades sociais. E eu queria, então, que você colocasse um pouco nessa perspectiva, né, do conceito da cidade inteligente, os benefícios, né, da utilização das tecnologias para a população. E qual a sua avaliação do atual estágio, né, de plataformas, do governo, de acesso para a população, de serviços, em relação comparando até com outros países do mundo? Você acha que o Brasil avançou muito, né, nesses serviços, considerando também uma realidade crucial, que nós temos uma grande parcela da população que não tem sequer energia, não tem luz, não tem acesso à energia elétrica e, consequentemente, muito menos a questão que foi, inclusive, colocada de 70 milhões que não tem acesso à internet. Vamos à resposta. Eu vou inverter agora a estatística de 70 milhões, não tem, mas 100 milhões têm acesso à tecnologia hoje por intermédio do smartphone. 100 milhões de brasileiros têm acesso à internet hoje por intermédio desse aparelhinho, tá? Isso só se tornou possível, evidentemente,
com os investimentos feitos após a privatização. É só lembrar que o que a Telebrás investiu em 25 anos de existência dela, nesses 20 anos que vão se completar o ano que vem, foram investidos 50 vezes mais. Para quê? Não só em infraestrutura, em aparelhos, em serviços, em conteúdos, software, enfim, o Brasil deu grande salto. O que o Brasil não tem é gestão pública estratégica para cada área. Já acabamos de falar que educação nunca teve prioridade por longo tempo. E nós tínhamos, ainda no governo Vargas, sem nenhuma saudade minha de nada daquela época, um Gustavo Capanema, um Anísio Teixeira, tá certo? Que tinham grandes projetos para o país, tá certo? Só que o país nunca se colocou nos trilhos. O fato de ser um país grande, com diferenças regionais muito grandes, não é um obstáculo hoje. O Brasil tem hoje 27 satélites no arco geoestacionário sobre o país que poderiam levar informação, educação à distância, né, para qualquer ponto do país, né? Veja que nós tínhamos apenas um satélite lá em 1985. Né? A explosão que se deu hoje, e não são satélites necessariamente brasileiros, são satélites internacionais que podem cobrir o Brasil. Não, a Telebrás está para lançar o seu satélite lá na Guiana desde o dia 21, não foi possível porque há uma greve lá, etc. Mas esse satélite vai permitir. Então, falta ao Brasil não é infraestrutura, certo? Falta gestão, falta grandes políticas, né? E os nossos políticos, infelizmente, não olham. Eu fui discutir note bem, com um dos ministros de 5 anos atrás, eu caí na ingenuidade de levar algumas sugestões para que o Brasil pudesse atingir alguns objetivos em ciência, tecnologia e educação. Ele falou, para quantos anos você está pensando isso? Eu falei, olha, isso é um tempo muito, muito curto, talvez de 10 a 12 anos. Ela falou, eu estou pensando em 10 a 12, estou pensando na eleição do ano que vem. Tá certo? Foi a resposta que ele... A visão curta, o interesse imediatista, ele está pensando nos interesses dele como político e do seu partido, do seu grupo. Nós temos 2 minutos, 3, para a última pergunta do Zé Schiavone, neste bloco. Tevaldo, vamos falar um pouquinho de TV digital. Desde 2007 se fala de digitalização do sinal de TV e na semana passada a gente celebrou o desligamento da TV analógica no estado de São Paulo. Da Grande São Paulo. Da Grande São Paulo. São Paulo e mais 20, acho que são 28 cidades do entorno. Precisou de uma entidade privada sem fins lucrativos para que esse desligamento se tornasse realidade. O que você acha que vai mudar para as pessoas que estão nos vendo do outro lado da TV, além da qualidade do sinal? E para as emissoras de TV, o que elas podem ganhar com isso? Temos 2 minutos, depois a gente retoma o assunto, se for necessário. Em 2 minutos eu coloco a resposta. Em primeiro lugar, imagem melhor nós sabemos que vai ter, uma definição muito maior, e com a possibilidade de dar o salto para 4K, que são um número de pixels muito maior e coisas fantásticas. Interatividade, subcanais, tá certo? E não é só na televisão. Nós vamos liberar a frequência de 700 MHz, que vai ser uma revolução na telefonia móvel, vai reduzir o número de antenas que estão querendo... São Paulo virou um paliteiro de tantas antenas que nós temos, porque 700 MHz tem um alcance muito maior, tem uma eficácia muito maior para a comunicação. E, a longo prazo, é bom saber que a entidade particular que fez isso foi a solução mais inteligente que fez, porque pegou o dinheiro do leilão das frequências lá atrás e deu, note bem, mais de 2 bilhões de orçamento para essa empresa, que é altamente fiscalizada, não tem propina, não tem vantagem. Técnicos especialistas, você pega, por exemplo... Cronograma impecável. Um trabalho magnífico. Não é por ser uma empresa privada, é por ser séria, tá certo? A França tem empresas estatais sérias, tá certo? É um dos poucos países que tem, com pouquíssima corrupção, empresas estatais. O Brasil, nós sabemos o que é, né?
Vamos para outro ligeiro intervalo e voltamos já já com o jornalista Etevaldo Siqueira, um grande especialista em tecnologia digital. Você pode participar do programa mandando perguntas ou comentários para a hashtag Roda Viva no Twitter. Estamos de volta ao vivo para o terceiro bloco da entrevista com o jornalista Etevaldo Siqueira. Etevaldo, antes de fazer uma pergunta enviada pelo Twitter, eu queria saber o seguinte: você nasceu em Monte Alto, eu nasci logo ali perto, distância de 20 quilômetros, que está Taquaritinga. E toda vez que eu te encontro, eu fico humilhado pela distância que nos separa tecnologicamente. Nós tivemos a mesma infância. Né? Brincamos com os mesmos objetos, ali não tinha nada de sofisticado, a gente tinha que recorrer à imaginação. Como é que foi o encontro do garoto de Monte Alto, o primeiro encontro com um computador, ou com alguma expressão dessa tecnologia emergente? O primeiro encontro que me impressionou foi uma máquina de calcular, tá certo? Ainda daquelas chamadas facite, não era? Isso. Tinha uma manivelinha assim. Manivela. Eu achava aquilo uma coisa assim deslumbrante. Já se encantou. Exatamente. Eu conseguia, por exemplo, decorar o pi com 22 decimais, tá certo? 3,1415, 92, 35, 65 e ia embora, tá certo? E depois eu descobri que isso não é nada, porque um indiano calculou com 5 milhões de decimais. Mas o primeiro computador que eu vi, pessoalmente, foi há 50 anos, o mainframe do Estadão, que não era IBM, era um Honeywell Bull, tá certo? Enorme. Enorme. Tudo cercado de vidros, com operadores de avental branco, pantufas, gorros, numa atmosfera que não podia ter poeira. Enfim. Eles eram sacerdotes, né? Olhavam assim com uma superioridade para nós, humildes mortais. Um dia resolvemos fazer uma reportagem sobre o Estadão composto em computadores, 1970, note bem, lá fui eu. Precisa ver com que dificuldade eles respondiam as perguntas, mostrando como é que se compunha eletronicamente. Havia umas placas de vidro com letras que eram fotografadas. Esse contato, é claro que eu já tinha lido, né? Me apaixonou, porque aí eu fui ver o grande computador da USP, tá certo? Outro mainframe, tá certo? E que, ou depois na Unicamp, depois que foi criada a Unicamp, então, visitar lá. E aí não parou mais. Não paramos, mas na área de computação. Mas a gente já tinha uma ideia, por exemplo, dessa trajetória fantástica que iria ocorrer com a digitalização, né? Agora vamos à pergunta enviada pelo Twitter pela Vera Costa. Ela quer saber se o sistema de eleições eletrônico é mesmo seguro. Por que os Estados Unidos, por exemplo, não usam? Em primeiro lugar, o Brasil usa uma urna eleitoral, eletrônica, computadorizada, que é vulnerável. Os Estados Unidos não querem usar uma urna com o padrão do Brasil, porque nós teremos que ter imediatamente uma segunda prova. Todo aquele conteúdo pode ser modificado, mesmo com todas as salvaguardas. Não há com o que comparar. Você não tem Confrontar. a contraprova, tá certo? E o Brasil corre um risco. Só nós somos inteligentes. É mais ou menos o filho do caipira que no desfile diz: só o meu filho está com o passo certo. É claro que é uma ousadia, você paga um preço, até agora não sabemos de nenhuma fraude. Não sabemos. Comprovadamente, a gente viu a última eleição, né, em que o Aécio estava na frente e depois perdeu, né, nos 45 minutos finais, tá certo? Né? Você não... Quando começou a apuração no Acre, onde ele ganhou. Exato. Não. O Acre, que é uma população minúscula. Tá certo, né? Bom, então, eu sou daqueles que ou nós tenhamos um sistema realmente
com double checking, né, para poder tirar qualquer dúvida e submetê-lo a tudo. Quer dizer, se você levar para os hackers internacionais, eles violam. Tá certo? Vamos agora, então, lembrando que temos 15 minutos. Margarida começa. Tá, Etevaldo, indo para um outro segmento, como você vê, porque hoje, né, a comunicação que é produzida nas organizações, nas empresas, mesmo nos órgãos públicos, mudou radicalmente, porque todas essas novas tecnologias, essa comunicação digital, impactaram, né, diretamente. A questão das redes, né, sociais, que muitas as organizações, então, têm que, por meio da sua comunicação, têm que tentar fazer um monitoramento. Pedir que você faça a pergunta. Então, eu queria saber, assim, quais seriam os desafios, né, para esses gestores da comunicação. É possível mesmo controlar isso? Hoje nós temos que aprender a viver num outro mundo, quer dizer, toda a metodologia ligada do passado, tudo que eu aprendi a fazer diariamente num jornal impresso, não tem mais sentido. Nós imprimimos com chumbo, com rotativas da época do século XIX, né? Mergenthaler foi quem inventou todo aquele processo em 1880. Até 1970 eu estava fazendo isso. 90 anos depois era isso. E durante algum tempo o Estadão, só nos anos 80 é que ele veio para a composição eletrônica e tudo. Hoje, todas as formas de comunicação passaram por mudanças terríveis. Só a digitalização, né, é uma coisa incrível. Você tem hoje... A minha mulher estava falando com 3 pessoas, uma nos Estados Unidos e outra no Catar, por exemplo, sem pagar nada, tá certo? Através como é que se chama? O Skype, né? Um Skype internacional com voz, né? Então, isso é uma revolução em todas as formas de comunicação. E eu fiz uma pergunta específica para uma grande operadora, ele disse, eles tentaram levar a Anatel a sugestão de proibir o Skype, o WhatsApp, o Waze no Brasil, etc. Claro que a Anatel magnificamente disse, não tem como, é um caminho sem volta esse, tá? Vocês vão aprender, vão se reinventar, né, e eles tinham um argumento que até certo ponto para os juristas tinha um valor. Eles pagaram um grande preço nos leilões das concessões, das licenças, para poder operar a telefonia. Hoje, o Waze está operando de graça, sim, não pagou licença nenhuma. Você que fazia ligação internacional... Então, é isso que nós temos que aprender, né? Zé. Etevaldo, o Renato comentou sobre a Coreia e sobre o grande salto que a Coreia deu de uma nação agrícola para uma nação tecnológica em poucos anos. Você acredita que o ensino à distância, com o tamanho do nosso país e a possibilidade de redes satelitais, pode ajudar a gente a avançar nesse gap? Não tenho a menor dúvida, José Luiz. O mundo já tem hoje... Eu vou dar o exemplo que eu disse de Harvard, que tem o EDX. O EDX tem 2 milhões de estudantes. Quando é que Harvard poderia reunir fisicamente, naquele espaço, 2 milhões de pessoas estudando? A minha mulher vai dizer que eu sou muito vaidoso, que eu estou estudando em Harvard, tá certo? Nunca tive a chance, mas à distância eu posso, tá certo? O que eu estou fazendo? Introdução às ciências da computação, tá certo? Uma coisa que é fundamental para entender conceitos básicos. E as aulas são magníficas. Tá? Há alunos na Índia, na Austrália, em qualquer lugar da África, tá certo? Da América Latina, que estão estudando e fazendo não só esse curso, são mais de 280 títulos hoje, né, que são oferecidos. Tá? E não é só o EDX, há dezenas de cursos de alto nível à distância. Seria um atalho para o Brasil, não único, porque a educação presencial é insubstituível, na minha visão. Tá? Fábio.
Valdo, olha só, deixa eu ver se eu consigo dar uma costurada, inclusive aproveitar a pergunta do Zé Scavone, porque nós estamos, nesse momento, como você exemplificou aí na visita que é possível de ser feita lá na Pinacoteca, Sim. Usufruindo de uma computação chamada computação cognitiva, que é capaz de criar conhecimento automaticamente. Eu até brinco dizendo que eu estou conjugando um verbo que ainda não está no dicionário. É o verbo cognir. A gente produz conhecimento na máquina. Como é que nós temos que fazer para não criar novas castas? Porque nós vamos ter gente que sabe usar a cognição automática. Enquanto nós estamos discutindo, como a professora Margarida mencionou, métodos e modelos de educação para este exótico país tropical chamado Brasil. Será que não tem jeito da gente dar um salto quântico aí? Senão, daqui um pouco, a gente tem um bando de gente de um lado e um bando de gente do outro lado, por conta da cognição automática. Eu tenho uma resposta. Só há dois caminhos. Ou você ser presidente da República, ou eu, tá certo? Eu já passei da idade. É um problema de governo. Tá? É um problema De governo. O governo tem que fazer isso. Nós temos o governo mais atrasado, um dos mais atrasados do planeta, diante dos desafios desse país. Nenhum ministro entende disso tudo que vocês estão falando. É a taxa de evolução, viu? Eles não acompanham a velocidade. Pergunta para os ministros realmente o que é computação cognitiva, que ele está falando. Né? Eu acompanho de perto, por natureza do meu trabalho, e posso me enriquecer sempre com a atualização que o Fábio me dá e que outros amigos da IBM, e até fora da IBM, que acompanham esta área. Em Berkeley, por exemplo, você tem o Watson servindo de grande auxiliar de um oncologista. Por que razão? Ele não substitui o oncologista. Ele tem uma memória que registra todo o conhecimento humano de sintomas e de tratamento, tá certo? Quando eles conversam, o médico e o Watson, e eles conferem, olha, o meu diagnóstico eu tenho cinco sintomas. O Watson diz para eles, checa mais esses e esses. E ele vai checar e encontra, muda o diagnóstico a partir dos outros sintomas. E na hora do tratamento a mesma coisa. Ele vai fazer uma proposta e o Watson diz, não, nós temos mais sucesso no mundo, estatisticamente, com outro tratamento que ele sugere. Então, isso é um avanço extraordinário. Note bem, a taxa de erros de diagnóstico com médicos humanos é 53%. A taxa de erros com o Watson é de 2%. A sua saúde tem muito mais segurança com o computador cognitivo. Então. Renato. Etevaldo, você falou da sua cobertura do projeto Apollo, né, e citou também a União Soviética. Você fez a cobertura também do que estavam fazendo os cosmonautas, né? Eu queria saber de você como era fazer cobertura jornalística de União Soviética, da tecnologia que eles desenvolviam lá, e sendo uma pessoa que estava sendo perseguida aí pelo regime militar. E usando uma tecnologia bem atrasada, né? Sim. A transmissão da reportagem. Olha, essa pergunta, eu digo o seguinte, se eu tiver que escrever umas memórias, eu vou poder confessar o que eu estou falando pela primeira vez no ar aqui. O Brasil não tinha relações com a União Soviética durante o período militar. Eu só poderia obter visto na Embaixada da União Soviética em Paris. Eu escolhi Paris por razões óbvias. Claro. Né? Podia ser da Bulgária, mas eu fui para Paris. Tem bom gosto. Fiz amizade com o assessor de imprensa, mas você trabalha num jornal anticomunista, rapaz. Eles não, o meu cônsul-geral não vai deixar. E eu perdi a viagem, voltei para o Brasil. Aí ele me mandou um telex na época, dizendo, olha, Etevaldo, tem uma sugestão. O Partido Comunista do Brasil está na ilegalidade, mas você pode obter uma credencial deles.
feliz ao partidão, tá certo? O que a gente não faz como passaporte. reportagem. Quando eu fui lá, o partidão, não, você é um gorila do Estadão. O que eu tenho que fazer? Ele falou, só se pagar, tá certo? Eu não posso revelar os nomes hoje, até porque Por as pessoas enquanto, já por morreram. enquanto. Mas eu cheguei todo orgulhoso com a minha credencial do Partido Comunista. Né? Eu passei a ser chamado de camarada Siqueira. Baixei na União Soviética. Eu já tinha visitado outras vezes, tá certo? Mas para fazer a cobertura do projeto espacial... Mas não como uma autoridade, né? Agora, comunista, camarada. Né? Olha, me levaram para todo lugar. A cidade do espaço, lá no norte de Moscou, Baikonur. Olha, eu voei. A coisa mais perigosa foi voar no Tupolev 144. É verdade. O Tupolev, foram construídos 6 protótipos. Os 6 explodiram. Eu sou sobrevivente de um Tupolev, tá? Entre outras coisas. Né? Eu fui de Moscou a Alma-Ata, 3.000 quilômetros em 2 horas, tá certo? E ele não estava com toda a potência, né? Mas ele vibrava demais, mal acabado, tá certo? E eu fui brincar com o camarada, colega que era meu guia, disse, isso aqui é um Concordoff. Ele falou, Concordoff nada, nós saímos na frente do Concordoff. Eles é que copiaram a gente. E foram, em 74, no Salão de Paris, eles levaram o Tupolev que explodiu no ar. Tevaldo, eu vou pedir perdão ao Zuco, porque o Zuco vai ter que falar no próximo bloco. Você abre o próximo bloco. Vamos para mais um ligeiro intervalo e voltamos já já para o 4º e último bloco da entrevista com o jornalista Etevaldo Siqueira. Voltamos para o 4º e último bloco da entrevista com o jornalista Etevaldo Siqueira. Como esse bloco é o mais curto, temos apenas 15 minutos, eu já vou direto para uma pergunta que chegou pelo Twitter, enviada pelo Marcos Baldin. Como fica, Etevaldo, a privacidade das pessoas com a internet das coisas? Foi para o espaço. Foi. Mais algumas coisas. Vai depender muito da cultura da população e da ação do governo. Finlândia, por exemplo, vai proteger até o último minuto, vai conseguir, pelo menos, reduzir os piores efeitos de violação da privacidade. O Brasil já não tem essa cultura, tá? Não. Todos os vazamentos que você tem por aí, não é o vazamento de denúncias de lava-jato, não. Todas as invasões de privacidade por corrupção, por negócio, por intrigas, tá certo? Isso vai acontecer. Né? Marcelo Zufa abre a última rodada. Etevaldo, a gente falou muito de tecnologia, vamos falar do plano humano. Você que viu Guerra do Vietnã, parte da Guerra da Coreia, queda do Muro de Berlim, você acha que a tecnologia, essa pergunta não é nem minha, são de colegas meus aqui da faculdade, você acha que a tecnologia pode trazer uma outra dimensão moral e ética na sociedade? Por exemplo, teríamos lava-jato sem tecnologia? Ela vai combater a corrupção? Ela vai trazer uma maior percepção da nossa existência humana e do respeito ao próximo? O que você acha disso? Tecnologia em si não melhora o ser humano, mas ela é uma ferramenta nas mãos de um juiz, como nós temos no Paraná, que faz coisas extraordinárias. O rastreamento de um depósito de corruptos em vários bancos que levava meses é feito em segundos hoje. Você acha que nós teríamos lava-jato sem tecnologia? Como? Teríamos lava-jato sem tecnologia? Não teríamos. Em 3 anos, nós temos mais de 100 de condenados em todas as instâncias, tá certo? Quer dizer, o serviço está sendo feito rigorosamente dentro dos códigos legais, porque senão caía da segunda ou na terceira ou no do Supremo, tá certo? O próprio Supremo tem outro respeito hoje diante daquele acúmulo de provas. Não é só uma confissão que pode ser arrancada com métodos pouco convencionais, mas
A tecnologia ajuda você a apurar isto e produzir provas com uma rapidez que não teria sido possível aplicar para tantos. Nós não sabíamos, eu não imaginava que o Brasil tinha uma população de corruptos dessas dimensões. E dizem que eu não conheço nada ainda. Tá? Margarida. Etevaldo, com toda a sua experiência aí dos 50 anos, quais são os desafios maiores que você vê para as escolas de comunicação, sobretudo os cursos de jornalismo, na formação desse profissional, nesse mundo de hoje tão complexo, nesse mundo digital, né, que é tão explorado por você? Margarida, o que eu vou dizer vai te assustar. As escolas de jornalismo não têm nenhum papel no futuro nesse cenário. O Brasil, o número de pessoas que exercem formal e informalmente o jornalismo explodiu no mundo com as redes sociais. Um blogueiro é um jornalista. Tá? No momento que ele analisa, opina, escreve, divulga notícias, ele está fazendo a mesma coisa que eu. Pode não fazer com qualidade. Alguns fazem com melhor qualidade, outros com menos qualidade. Esse mundo vai desafiar. Tá? Você vai estudar jornalismo com segmentos. O que é fazer jornalismo? De medicina é uma coisa, de modas é outra coisa, de economia é outra, de política é outra. Né? Vai exigir o background cultural. Muitos advogados vão fazer jornalismo na área de direito, de criminalidade, etc. Né? Nós vamos ter uma mudança profunda que é causada, primeiro, pela internet e depois por tudo o que ocorreu daquilo que eu chamo de tecnologias exponenciais que estão aí. Que elas vieram, outro verbo que nós importamos o adjetivo é disruptivo, tá certo? Que não existia. Só a última edição do dicionário... Qual foi o grande dicionarista depois do Aurélio? Weiss. Antônio Weiss. Weiss registra disruptivo, tá certo? Que foi, digamos, foi registrado, talvez até pelos sucessores dele nos anos 90. Tá? Mas a palavra, que ela é muito mais do que explodir, revolucionar, né, transformar radicalmente. Tá? E é isso que nós estamos vivendo. Né? Fábio. Etevaldo, com tanta cognição automática, com tanta internet das coisas, uma coisa conversando com outra, nesse mundo de um certo egocentrismo facilitado pelas redes sociais, vamos lá, qual é a recomendação que você pode fazer para os jovens para que eles se protejam um pouco de coisas indesejáveis, que eu nem sei bem quais são, mas sei que elas existem? Eu quero falar não só para os jovens, eu quero falar para os pais dos jovens. Perfeito. Os pais são absolutamente, eu diria, incautos e não têm ideia do perigo. Até por desconhecimento, talvez, claro. Né? A geração deles não tinha esse problema, tá certo? Então, eles, em geral, são preocupados em fazer aquilo que eles aprenderam na infância com os pais, repetir com os filhos, e não funciona esse sistema. Né? Ele tem que enquanto o filho não tem discernimento, ele tem que proteger, isolando o filho do contato de determinados tipos de conteúdos pornográficos, violentos, etc. Depois de uma certa idade, ele tem que conversar, dialogar e vigiar, tá certo? Né? Vigiar no sentido de ter uma atenção permanente com esse filho. Por sorte, não sei se por mérito meu, mérito dos meus filhos, eu não tive esse problema. Porque eles se familiarizaram logo. Um dos meus filhos teve o primeiro Macintosh que eu consegui trazer para o Brasil em 1984. Tá certo? Então, ele já viveu esse mundo e eu a entender todos os aspectos voltados não só para o computador como ferramenta, mas para a digitalização, para esse novo mundo com os seus riscos. Tá? Eu acho que
Isso daria um outro Roda Viva para nós discutirmos a educação numa era... Perfeito, ótima ideia, aliás. Muito bom. Exato. Etevaldo, Renato. o professor Marcelo falou a respeito do lado humano e uma das vantagens da nossa profissão é poder conversar com pessoas brilhantes, com pessoas de destaque, com pessoas que são referência na área delas. E eu queria saber de você, nesses 50 anos, de pessoas que você entrevistou, quem você destacaria como uma pessoa que mudou sua visão assim sobre o que estava acontecendo e por quê? Esse é o grande privilégio do jornalista. Não é nenhuma qualidade, eu digo, o destino, a sorte, a casualidade me levou a entrevistar 8 prêmios Nobel, tá certo? Todos nós sabemos que para ser um prêmio Nobel não dá para enganar, tá certo? Não. As comissões internacionais que passam isso. O que eles têm para dizer é tão extraordinário. Eu vou citar, por exemplo, entre esses prêmios no Nobel, eu vi, por exemplo, um deles que, logo que recebeu lá na Suécia, né, ele me deu uma entrevista dizendo que ele estava na área de química, me falha o nome agora dele, mas é uma dessas figuras. Outra figura que me impressionou para sempre foi o Arthur Clarke. O Arthur Clarke tinha ódio, ou não chega a ser ódio, mas uma repulsa por jornalistas. São chatos, fazem pergunta, distorcem o que eu falo, ficam sempre perguntando qual vai ser o seu próximo... Não entendem. Né? E o Arthur Clarke, eu consegui, numa feira de telecomunicações em 79, em Genebra, né, chegar, quando ele estava autografando um grande pôster que era sobre o primeiro satélite artificial, que ele previu muitos anos antes, só que ele tinha chegado 1 hora antes da sessão. Eu cheguei, vi o Arthur Clarke, eu cheguei e comecei a conversar com ele. Não disse que era jornalista, nem fiz as perguntas clássicas. E ele falou, eu já sabia que ele tinha uma reação contra. Ele falou, o senhor é engenheiro? Eu falei, sou engenheiro. Na hora, tá certo. Dali para frente, ele disse, olha, eu disse, olha, mas a sua sessão de autógrafo vai começar daqui 1 hora. Ele falou, o que eu vou ficar fazendo aqui? Eu disse, fica conversando comigo. Ele disse, não, me leva no pavilhão britânico que eu vou encontrar os meus amigos. E eu fui conversando com ele. Ele não sabia onde era, eu sabia. Chegou lá, abriu um caminho novo. Dali para frente eu consegui conversar 4 vezes na vida com ele. Maravilha. Nós temos 3 minutos para encerrar o programa. Aqui que Zé Schiavone. Descobrimos que o Etevaldo foi comunista e é Engenheiro. Continua engenheiro. E o pior, eu sou corintiano. Etevaldo, quando a gente escrevia lá nos primórdios sobre computação, a gente escrevia cérebro eletrônico. Depois a gente começou a falar de informação na ponta dos dedos e tivemos a democratização. Fábio trabalhou em projetos de computador de $400, depois falamos de computador de $100 e, na verdade, o nosso computador hoje custa $1.000 ou mais. Qual é o próximo dispositivo que vai revolucionar a nossa vida? 2 minutos, até. Nós já temos computadores minúsculos por menos de $20, quer dizer. Depende do conceito do computador e de todo o potencial de coisas que ele pode fazer, né? Mas o preço despencou de toda maneira, quer dizer, no mundo, nós não teríamos possibilidade de democratizar a tecnologia digital, esses equipamentos, se não fosse esse desenvolvimento fantástico da tecnologia que reduz a lei de Moore que está lá e que funciona em todos. Imagine, nós já temos chips comerciais com 10 nanômetros, não temos? Pó, computação em pó. Né? Você vê a que ponto chegou essa miniaturização. E nós vamos chegar para o âmbito intratômico, tá certo? Isso. Em que você vai trabalhar dentro de moléculas de proteína ou coisas desse tipo, né? Com dimensões muito menores do que nós temos hoje. Infelizmente, o nosso tempo acabou.
Eu agradeço a participação do Fábio Gandur, do Marcelo Zufo, do Renato Cruz, da Margarida Crolling-Kunsch, do José Schiavone e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanhou até agora e especialmente ao Etevaldo Siqueira. Etevaldo, é sempre um prazer enorme conversar com você e, de novo, eu saí com a sensação de que eu fiquei um pouco, não mais inteligente, mas menos desinformado. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda.